Boa noite a todos e a todas. Agradeço aqui também a possibilidade de participar do debate, participar na mesa junto com a Magda, Ricardo, a Magda. Nós pesquisamos vários aspectos em conjunto aqui, que nós vamos expor, né, Magda? E com o Ricardo sempre é uma satisfação grande debater com o nosso amigo, e com o Edu também, que é nosso colega e amigo. E queria começar dizendo o seguinte: acho que o título dessa atividade aqui da noite é extremamente pertinente e atual. Porque, no fundo, o que se busca construir com a reforma trabalhista é voltar ao século XIX. É voltar ao século XIX. Se vende a ideia da necessidade de modernização da legislação trabalhista, mas, no fundo, o que está se propondo é voltar ao século XIX. Ou seja, desconstruir uma série de avanços e proteções que os trabalhadores conquistaram ao longo da sua história, para voltarmos a um capitalismo em que a empresa tenha absoluta liberdade de manejar a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Isso que é flexibilização. Flexibilização não é adaptar o que existe do moderno. Flexibilização aqui é ampliar a possibilidade da empresa lidar com o trabalho de acordo com as suas necessidades. Se a empresa pode lidar de acordo com as suas necessidades, você submete o trabalhador a absoluta insegurança e instabilidade. Ou seja, a jornada de trabalho pode ser prorrogada a 12 horas, ou, segundo o presidente Sani, a 80 horas semanais. Não é 80, é 60 horas semanais, quando se retratou, né, falando em 60 horas semanais. Ou seja, deixar o trabalhador sem proteção social e submetido à lógica de acumulação do capital, tipo do século XIX. Então, aqui o Ricardo tem razão, eu queria insistir essa tese. A reforma trabalhista e social que está sendo colocada no debate na cena nacional, ela é uma expressão de adaptar do campo da regulação do trabalho as características do capitalismo contemporâneo. Ou seja, desse capitalismo financiarizado, globalizado, desse capitalismo em que os estados nacionais se fragilizaram o seu poder de regulação e de pensar qualquer projeto de desenvolvimento, no campo da relação trabalho também transformar a relação capital-trabalho sujeita às regras, às leis do mercado autorregulado. Ou seja, é desconstruir qualquer proteção e qualquer regulação para as empresas poderem gerir de forma absolutamente livre as relações de emprego num país como o nosso. Então, por isso, no fundo, que essa modernização, entre aspas, que está sendo colocada, é um retrocesso mesmo de mais de 100 anos. É voltar para o século XIX. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, que a agenda que se coloca, portanto, da reforma trabalhista não é nova. Não é nova porque é exatamente uma desconstrução daquilo que nós conseguimos avançar de uma forma bastante limitada no decorrer da história. E aqui o Ricardo lembrou da CLT, mas nós podemos pensar, do ponto de vista mais geral, do ponto de vista dos trabalhadores, a desconstrução dos direitos e da proteção social, é isso que está sendo proposto nesse momento. E aqui, a lógica, eu vou voltar nisso, é a lógica da ideia de não construir, de romper aquilo que houve, de uma certa forma, vamos civilizar um pouco mais essa sociedade, mesmo sob a dominância do capital. Então, isso que está se propondo agora, tirar esse processo de avanço da civilidade que nós conseguimos anteriormente. Portanto, ela não é nova, também porque você retoma a mesma agenda dos anos 90. Nos anos 90, a demanda pela reforma trabalhista estava colocada no mesmo patamar de agora. O que aconteceu no país nos anos 90? Foi o momento que o Brasil se inseriu no processo de globalização, que internalizou as características desse capitalismo contemporâneo. E, portanto, nos anos 90 não se conseguiu fazer uma reforma completa da legislação trabalhista, mas se mexeu em elementos centrais da relação de emprego, tais como se ampliaram as formas de contratação flexível. Por exemplo, a terceirização que o Ricardo agora desenvolveu aqui, ela avançou muitíssimo, o número de terceirizados cresceu fortemente. Então, nesse sentido, nós avançamos rumo a essa flexibilização. Assim como cresceu a relação de emprego disfarçada. Quem é o jornalista, por exemplo, hoje que tem carteira de trabalho assinado, grande parte trabalha para o freelance, é o PJ, né, pessoa jurídica, é o CLT Flex,
é o cooperativado, tem milhares de outras formas. Freela fixo, tem milhares de formas, vamos chamar de flexibilização que for acontecendo do ponto de vista da contratação. É a mudança na regulação da jornada de trabalho. Em muitos setores se alterou profundamente a forma como se organizou a jornada de trabalho, adaptando a jornada de trabalho às necessidades econômicas de cada setor. Obviamente, quando você privilegia as necessidades econômicas, isso é em detrimento da qualidade de vida, da possibilidade de organização do trabalhador e da organização da sua vida, como, por exemplo, o banco de horas. É a remuneração que foi se tornando cada vez mais variável, né, na composição do total do que o trabalhador recebe no decorrer do ano. Então, a reforma foi avançando, mas alguns elementos ainda centrais permaneceram. A CLT não foi desconstruída totalmente. A proteção social da Constituição de 88 não foi desconstruída totalmente. E agora isso que exatamente que se propõe. Então, o que está se propondo agora de reforma é aquilo que não se completou da reforma proposta a partir dos anos 90, no período que o país se insere na globalização e aqui se torna hegemônico as propostas neoliberais. Tá? Então, portanto, é uma agenda velha, não tem nada de novo nessa agenda, né? Se retoma. É uma agenda velha e uma agenda para o retrocesso. E se nós olharmos do ponto de vista mais recente, ela volta de novo à tona quando a crise econômica se aprofunda, quando os problemas do desemprego começam a aparecer com mais evidente na sociedade. Até aqui, fazendo uma certa ironia, parece que o desemprego se torna funcional para defender reformas trabalhistas mais agudas. Então, para enfrentar o problema, vamos agora sim propor reformas que significam mais retrocesso social. Como o desemprego cresceu muito, e as perspectivas no futuro próximo são extremamente complicadas do ponto de vista do mercado de trabalho, você tem que propor saídas a isso. E as saídas significam, de novo, fazer com que os trabalhadores paguem o custo da crise. Não só pagam o custo da crise, como possibilitar que se avance numa perspectiva extremamente desarticuladora da sociedade, que isso é um pouco a questão colocada. Então, nesse sentido, nós vamos pegar, por exemplo, em 2015, aquele documento lançado pelo PMDB para legitimar o governo golpista do Temer perante a plutocracia nacional, né? Aquele documento que chama-se Uma Ponte para o Futuro, ou Uma Pinguela para o Retrocesso, talvez seja o nome mais adequado. O documento, esse parte de um diagnóstico bastante sintomático do que são as preocupações do governo. O diagnóstico é feito a partir do Fórum Econômico Mundial, ou seja, consultando as empresas do que precisa ser feito para realizar negócio, não é para construir nação, nem para resolver o problema do desemprego. Então, para realizar negócio, as empresas, claro, indicam duas coisas fundamentais. Primeiro, temos que diminuir o tamanho do Estado, para poder pagar menos impostos. Então, por isso, tem que se atacar toda a proteção social, todo o Estado social, e tem que fazer a PEC 241, que está colocada em discussão agora. E a segunda questão, que é essa primeira, então, reduzir o custo das empresas, daquilo que elas pagam para o Estado, no sentido de tributos, e, obviamente, isso tem consequência da estruturação do Estado social. E a segunda questão, vamos reduzir o custo como forma de ter competitividade. Tá? Costumo dizer o seguinte, se você está consultando as empresas para fazer o diagnóstico, e as empresas estão olhando os dados do que precisa ser feito para isso, você está querendo construir um mercado, e não uma nação. Tá? Eu acho que essa é a questão. Se você está construindo um mercado e não uma nação, não é sem surpresa que duas propostas se sobressaem do ponto de vista da articulação. Uma primeira proposta, se nós olharmos do ponto de vista fiscal, social, e isso vai ser discutido nos seminários futuros, nós estamos tem um chamado keynesianismo fisiológico, desculpa aqui. Ou seja, você amplia imensamente os gastos para sustentar as forças, né, passa recursos para sustentar as forças que são fundamentais para viabilizar a sustentação do governo golpista e
sinaliza para o conjunto da sociedade um arroxo fundamental do ponto de vista dos gastos sociais, né? Então, a reforma da Previdência, a reforma já feita por medida provisória das pensões e aposentadorias para os acidentados. E a segunda grande proposição, que é um pouco o nosso debate de hoje, o que nós chamamos a busca de uma competitividade espúria. Tá? Uma busca da competitividade espúria. Por que uma competitividade espúria? Porque você tenta dizer, ó, vamos buscar a competitividade reduzindo o custo do trabalho. Tá? Reduzindo o custo do trabalho. E aí, quais são as proposições que aparecem para viabilizar isso? Por que nós falamos competitividade espúria? Porque você não considera outros aspectos fundamentais para você construir qualquer projeto de desenvolvimento da nação. Então, a questão do investimento em ciência e tecnologia, o investimento em produtividade, o investimento em infraestrutura, outros investimentos que pudessem, vamos chamar, o país se colocar numa condição mais favorável desse comércio internacional, são absolutamente ignorados e se centra toda a preocupação em torno da redução do custo do trabalho. Por isso a espúria. Porque na Ásia se produz a custo muito mais baixo do que o nosso, por isso que a gente tem que reduzir o custo do trabalho. Mas na Ásia, se alguns lugares a gente usar como parâmetro, não tem sociedade. Por exemplo, em Bangladesh, um trabalhador, uma trabalhadora da indústria de confecção ganha $38 por mês, dá R$100 e poucos. Como é que nós vamos reduzir os nossos salários a esse patamar? Obviamente, isso desestrutura qualquer tecido social, né? Qualquer possibilidade de ter sociedade. Então, essa questão de simplesmente reduzir pelo custo do trabalho, isso não faz nenhum sentido. Mesmo alguns países, por exemplo, eu tenho aqui os dados, que tem um custo por hora de trabalho muito mais elevado, mas consegue ter um certo padrão de competitividade por muitos outros fatores. Tá? Então, a questão, se colocar simplesmente em cima da questão trabalhista aqui, mais uma vez mostra o caráter de retrocesso social que está em curso com a discussão das reformas. E aqui, nesse sentido, é um mito achar que você fazendo a reforma trabalhista, você resolve o problema do emprego. Pelo contrário, aquilo que está sendo proposto agrava o problema do emprego. Salário não é só despesa, salário é renda. Se você diminui a capacidade de renda das pessoas, com todas as reformas, obviamente isso tem impacto negativo no crescimento econômico. Tá? Assim como você achar que reduzir o custo do trabalho, facilitar o processo de emissão, você vai gerar estímulo para as empresas contratar, isso também é uma falácia. Essa tese não tem comprovação empírica nas experiências históricas concretas. Até um relatório da OCDE, já no final dos anos 90, colocava que essas experiências de flexibilização não trouxeram resultados esperados do ponto de vista do emprego. Então, isso é um mito, é uma falácia. Assim como é um mito você achar que você conter o custo, né, ou diminuir o salário mínimo, isso pode ter efeitos positivos sobre a inflação, sobre a competitividade da empresa. Isso também é uma falácia. A experiência brasileira dos anos 2000 mostrou o contrário. O salário mínimo cresceu em termos reais 72%. Isso teve um efeito importante no sentido de ampliar a demanda interna, ampliar o emprego e ampliar a renda, né? E mesmo assim a inflação não saiu do controle em função do salário mínimo. Então, várias teses são defendidas, aqui são mitos, não tem experiência, não tem comprovação empírica concreta. São muito mais proposições ideológicas de um tipo de sociedade que você quer construir do que efetivamente resolver os problemas da classe trabalhadora brasileira. Então, nesse sentido, voltando ao tema da competitividade espúria, quais são as grandes propostas que estão colocadas em discussão pelo governo Temer? Primeira, a proposta, o Ricardo já sinalizou isso, eu vou citar, e sei que a Magda vai trabalhar isso, porque esse levantamento aqui a gente fez junto com a Magda, e a Magda vai desenvolver alguns aspectos deles. Primeiro, a questão da liberalização da terceirização, né? E aí uma aposta, e a Magda vai desenvolver isso, nós combinamos isso, não é uma aposta só via Congresso, mas via Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo. Tá? A segunda questão, a prevalência do negociado do legislado. Aqui eu queria só acentuar um aspecto adicional àquilo que o Ricardo já falou. Hoje a nossa legislação permite que as negociações ampliem o direito para além daquilo que está escrito na lei. O que é a proposta?
é você permitir que a negociação reduza o patamar de direitos escrito na legislação, ou seja, inverter a hierarquia das normas. Aquilo que vai ser negociado pelos atores sindicais, num contexto de mercado de trabalho extremamente fragilizado, que a preocupação fundamental é manter emprego, isso vale mais do que aquilo que está escrito na própria legislação. Então, isso é a segunda proposta. A terceira grande proposta colocada aqui é sobre a jornada de trabalho. Ela tem 3 dimensões, essa proposta. A primeira, a possibilidade de ampliação da jornada diária por até 12 horas diárias. A segunda grande proposta, assim, pagamento por produtividade. É a volta do século XIX do pagamento por peça. Né? Exatamente. Então, seja, por produção, na verdade. Né? O ministro falou produtividade, mas, na verdade, por produção. É de novo, que até tem em alguns setores já isso aplicado. E a terceira grande proposta, aquilo que o Ricardo explicitou no caso inglês, que a nossa, de certa forma, é uma cópia, aqui o contrato 0 hora. Ou seja, o trabalhador fica à disposição da empresa, mas só recebe no momento que efetivamente está trabalhando. O Alckmin já foi inovador nesse sentido. Aplicou aqui no estado de São Paulo nas escolas. Ou seja, o professor fica à disposição o dia inteiro na escola, mas só recebe se ele entrar em sala de aula substituindo um professor que está faltando. Então já é já está modernizando aqui, na perspectiva conservadora, concretamente aqui, como é que se dá a contratação de professores aqui no estado de São Paulo. A quarta proposta aqui é fazer com que as empresas, os trabalhadores, possam negociar o PPE, Plano de Proteção ao Emprego, possam negociar suspensão do contrato com subsídios públicos durante um tempo. As pessoas deixam de receber o fundo de garantia, recebem o fundo de garantia nesse tempo, com a perspectiva, se melhorar a realidade econômica, voltar para a empresa. Mas, se não melhorar, o trabalhador é demitido e a empresa não tem, o trabalhador perde o direito de ter o seguro-desemprego, tá? Depois de um certo tempo. Tá? Essas propostas que estão em discussão, são discussão pelo governo federal. Além disso, existem várias propostas de discussão no Congresso Nacional. Eu e a Magda, aqui a partir do DIAP, fizemos um levantamento aqui, identificando, o DIAP levantou 55 medidas de ameaça aos direitos dos trabalhadores. Mas no levantamento mais recente, a gente acha que já passa de 70 medidas de discussão no Congresso Nacional. E é impressionante como mais da metade das medidas são medidas requentadas, reapresentadas depois de 2013. Depois da crise, são muito recentes, boa parte delas. Só para citar exemplos de medidas, para mostrar o caráter preocupante. Uma medida, reduzir a idade mínima para início de trabalho para 14 anos. Segundo, redefinir o trabalho análogo a escravo, ou seja, tirar da lei o conceito de que jornada excessiva, condições extremamente degradantes de trabalho possam ser classificadas também como trabalho análogo a escravo. E transformar o conceito, aquele conceito do século XIX, antes de 1888, como sendo expressão do trabalho análogo a escravo. Então, são algumas medidas. Mas, no fundo, tem outras medidas que dizem o seguinte: não, o trabalhador hoje tem poder de negociar diretamente com o empregador seu contrato, sem que isso passe por nem negociação coletiva, nem pela lei, especialmente por chamados profissionais qualificados. Então, ou seja, não tem mais lei, não tem mais contrato coletivo, não tem convenção coletiva, o que vale é a negociação direta. Se abrir esse procedente, qual é a capacidade de cada um de nós de negociar com qualquer empregador a sua condição de trabalho? Ou seja, são várias medidas, uma ofensiva conservadora, 55 aqui no levantamento de AP, mas hoje já são mais de 70 iniciativas extremamente conservadoras. O que impressiona é a forma sem pudor que o setor empresarial apresenta essas reformas como sendo modernizadoras. Por exemplo, o vice-presidente da Fiesp que disse o seguinte: não, nós temos que fazer uma legislação trabalhista em que as pessoas podem, ao mesmo tempo, almoçar e trabalhar, comer com a mão e tocar a máquina com a outra. Então, e é isso que ele defende como modernização da legislação. Diz, não, mas ainda defende, não, mas isso os trabalhadores têm interesse.
O Eurival está aqui, sabe que isso, do ponto de vista da saúde pública, isso é absolutamente condenável, né? Você reduzir o intervalo de almoço não é um efeito só para o trabalhador individualmente, é para a sociedade como um todo. Isso, uma complicação geral para a sociedade, porque você vai fazer com que as pessoas se adoeçam com muito mais frequência. Adoecimento é uma característica desse trabalho do capitalismo contemporâneo. Não é um acidente clássico tradicional, mas são as doenças vinculadas ao estresse, à angústia. Isso está fortemente colocado hoje na classe trabalhadora. E, para concluir, eu quero dizer o seguinte, e aí vou na mesma perspectiva um pouco do Ricardo, dizendo, de fato, nós temos uma ofensiva conservadora extremamente forte nesse momento. É uma luta muito desigual. Os grandes meios de comunicação estão colocados, assim como toda a plutocracia, estão unificados em torno das propostas de desconstrução da Constituição de 88, da reforma trabalhista. É uma ofensiva que a gente não via há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que existe espaço para resistência. Eu acho que mesmo essa noite aqui, essa casa cheia, já é um sinal de que a preocupação sobre essas reformas está mexendo com muita gente. Tá? Existe espaço de resistência. Por quê? Do ponto de vista histórico, simbólico, a questão dos direitos trabalhistas estão profundamente enraizados na sociedade brasileira. Tá? Não é sem razão que, no nosso caso, diferentemente de outros países, a questão dos direitos sociais da cidadania começam pelo trabalho, em torno da questão do trabalho. E há uma forte sensibilidade da sociedade em querer preservar esses direitos adquiridos. Porque faz muita diferença, por exemplo, o trabalhador ter carteira de trabalho assinado e não ter carteira de trabalho assinado. Faz muita diferença isso. Assim, por exemplo, a resistência ao projeto PL 4330, quando o Cunha colocou em votação, surpreendeu todo mundo, praticamente. Projeto sobre terceirização. Ele colocou em votação 7 de abril de 2015. Na primeira votação foi aprovado por 400 e tantos deputados. Na semana seguinte, você precisa referendar essa votação, ela foi colocada em votação, teve aprovação de 230 deputados. O que aconteceu entre essa semana? Uma reação forte nas redes sociais contra o projeto da liberalização da terceirização. Essa forte reação das redes sociais é porque as pessoas percebem o que são as consequências do avanço da terceirização, como o Ricardo expôs na sua fala. Tá? E as centrais sindicais fizeram, 15 de abril, a maior manifestação desde 2015 de resistência a uma medida importante do governo, porque tiveram certa sustentação na sociedade. Portanto, aqui o grande desafio é juntar todas as forças vivas da sociedade para empreendermos um movimento de resistência contra as reformas em curso, porque aí, assim como o Ricardo, vai ser a única possibilidade que eu acredito de nós conseguirmos barrar esse processo, porque não dá para acreditar nesse Congresso Nacional que nós temos, e não podemos acreditar, vamos chamar no sentido crítico e independente da grande mídia, porque ela não tem nem sentido crítico e nem independência, porque ela tem lado no debate, e ela vai, pelo contrário, vai promover o debate no sentido de dizer, nós precisamos, vai promover o debate no sentido da defesa das propostas aqui, curso que nós temos visto nos últimos tempos acontecendo. Então, a questão aqui, nossa, é de juntar todas as forças que acreditam que a gente tem que segurar um processo civilizatório. Eu gostaria até que fosse um processo de transformação mais geral da sociedade, mas todas as forças que acreditam que a gente tem que assegurar um processo civilizatório e resistir contra esse desmonte colocado. Porque se nós não tivermos capacidade de resistência, nós vamos estar caminhando não para construir uma nação, que já está interrompida há muito tempo, segundo o Celso Furtado, mas vamos caminhar para construir um mercado. E na construção, se nós caminharmos para construir um mercado, é a lei do quem pode mais, chora menos, é a lei do mais forte que prevalece sobre o mais fraco. É uma lei que não tem sociedade e não vai ter coesão social. E como, nesse sentido, que eu acho que nós temos que nos conscientizar de que está em jogo não é simplesmente uma mudança formal, legal, em alguns aspectos, mas que está em jogo
é o futuro da nação, é o futuro do povo brasileiro, e por isso acredito que é fundamental a gente ter uma consciência e nos mobilizarmos para a gente poder enfrentar esse cenário extremamente adverso que nós estamos colocado nos dias atuais. Obrigado.